E talvez a gente entre naquele modo automático. Mas eu quero fazer um exercício com vocês hoje. Porque se é a minha dificuldade, pode ser a de alguém também, certo? Essa música, ela fala do tamanho de um Deus gigantesco, maior que tudo. Mas na sequência dessa letra, a gente começa a observar que esse Deus, que é maior que tudo, que criou todas as coisas, veio morrer por mim e por você. Este é o motivo pelo qual hoje nós nos reunimos, para adorar um Deus que é maior que tudo, mas que morreu por mim e por você. Faça um exercício, feche seus olhos, não olhe para mais ninguém, não disperse sua atenção e juntos vamos orar cantando esse hino tão lindo, maior que tudo. É o número 11 do Novo Inário. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que ele fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existia. Seu amor não pode se medir. Declare a esse Deus. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, e as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Agora só a igreja. Pensando em mim, foi maior. Que amor é esse? Que não podemos medir.
e nem compreender em sua plenitude. E entendendo isso, nós vamos continuar adorando esse Deus. E hoje eu quero até fazer um convite diferente. Nós vamos cantar as 2 próximas músicas já de pé. Porque esse Deus merece a nossa adoração verdadeira, aonde a gente vai dirigir a nossa atenção totalmente para Ele. Amém, igreja? E esse hino, ele fala sobre estar perto desse Jesus. Nós podemos estar perto de alguém por uma distância física, mas tem pessoas que mesmo distante a gente se sente perto. Você tem um amigo assim? Que já faz anos que não se encontra pessoalmente, mas sente que ele está perto? Esse Deus, ele também quer a nossa presença. Ele também quer que estejamos verdadeiramente com Ele. E a gente vai cantar sobre isso agora, sobre se entregar. Perto de Jesus, o hino 402 do Novinário. Vamos cantar de pé? Vem junto a ti.
essa canção. Como é estar perto de Jesus? Ontem, quando eu voltava do trabalho, coloquei esses hinos para ouvir, para voltar ouvindo e sentir a presença de Deus. Deus, ele atua no nosso racional e ele também atua nas nossas emoções. Somos um ser completo. E dirigido por ele, entendendo a presença dele, somos transformados. Amém? Então, nós vamos continuar adorando o nosso Deus, pensando nisso, que não há um caminho sem ele. Pensando que o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso caminhar, deve ser com ele. Vamos cantar agora bem junto a Cristo, hino 370 do Novinário.
feliz sábado, amada igreja. Quão maravilhoso é estarmos aqui em liberdade, louvando, adorando o nosso Deus. E essa é uma oportunidade para nós conversarmos com Ele. Abrirmos nosso coração, agradecermos a nossa vida. Agradecermos hoje de forma especial ao nosso lar, à nossa família. Vocês sabem que hoje nós temos uma programação especial do nosso Ministério de Lar e Família? Quantos nós temos que agradecer? Porque nós temos, muitos ainda têm seus pais vivos, nós temos filhos, nós temos nosso lar, nosso teto. E tudo isso é motivo de gratidão, diante de tudo que nós temos visto. E se você ainda tem essa carência, que precisa de alguma coisa, o Pai que estás nos céus, o Filho que deu a vida, foi por você. Eu convido a todos que puderem a nos colocarmos ajoelhados para orarmos. Santo, 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 todo-poderoso é o Senhor, grande Criador dos céus e da terra. Senhor Deus, Pai todo-poderoso, que criou a cada um de nós. Deus amado, Pai querido, obrigada pela nossa vida. Estamos aqui, Senhor, por Tua misericórdia, porque o Senhor nos ama e deseja nos ver até a eternidade. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui na Tua santa casa, no Teu templo, diante da Tua presença, ó Deus, para Te agradecer a tudo que Tens feito por nós, por não desistir, pelo Espírito Santo ter nos trazido esta manhã aqui, para receber a Tua palavra, a Tua orientação e sentir o Teu amor. Pai querido, sabemos que aqui nós temos pessoas gratas por muitas e muitas bênçãos recebidas, mas nós também temos pessoas sedentas de muitas bênçãos que precisam receber. Sabemos que aqui, Senhor, existem pessoas tristes por algum motivo, às vezes uma discussão familiar, um problema no seu casamento, filhos, muitas vezes, Senhor, o emprego, a dificuldade financeira, outros que perderam entes queridos. São tantas dores neste mundo, cada um, Senhor, com seu fardo, com sua dificuldade, com suas complicações. Mas neste momento, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, ajoelhados, nos colocando em Tuas mãos. Porque nós queremos, Senhor, que o Senhor olhe para cada um de nós e, respondendo nossas orações, nossos clamores, possa, Senhor, interceder pela Tua igreja. Sabemos que cada dia mais enfrentaremos dificuldades e vimos o mundo se degradando diante da maldade humana. Mas nós estamos aqui porque nós cremos em Ti e nós cremos no testemunho de Jesus. E Ele que venceu esse mundo, diz que nós também podemos vencer. Por isso, Senhor, derrama a Tua bênção sobre nós. Que nós possamos olhar para os céus e reconhecer Tua grandiosidade a cada dia. Que nós possamos, Senhor, entregar nossos fardos a Ti, para que o Senhor carregue e nos alivie. Pai amado, Pai querido, neste dia tão especial, o Santo Sábado, nós Te adoramos, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos, porque o Senhor é misericordioso. E em especial hoje, com o Ministério de Lar e Família, o pastor Alex aqui conosco, que nós possamos receber as bênçãos da Tua palavra, que possamos ser transformados, Senhor, conhecer e entender aquilo que Tu queres para nós. Seja conosco, com cada lar, com cada família, com cada membro, filho Teu que está aqui nesta igreja. Derrame Tuas bênçãos infindas sobre nós. Seja a cada instante, a cada momento em nosso coração. E que possamos transbordar de amor e levar Jesus a outras pessoas. Nós Te agradecemos, nós honramos o Teu nome e bendizemos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém.
desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de me envolver, a esperança já perdida, a vontade de viver. Só o teu braço tão amigo é capaz de me envolver, a esperança já perdida, a vontade de viver. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. Que como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Som. Amém? Muito bom estar de volta com vocês aqui. Eu quero agradecer o convite. A irmã Eugênia, cadê a irmã Eugênia? Está aí? Família toda, muito obrigado. Eu estava devendo essa vinda aqui a Tubarão desde o ano passado. Nós havíamos marcado o encontro de casais naquela ocasião e tive alguns imprevistos e não pude cumprir esse compromisso. Então, para mim é uma alegria poder estar hoje com vocês aqui. Quantos aqui vieram à igreja essa manhã com suas famílias, ou esposo, ou esposa, ou filhos? Deixa eu ver as mãos, a maioria. Muito bem. Quantos estão sem a família, que estão solitos, sozinhos? Um bom grupo também. Eu quero, essa manhã, adentrar com vocês as páginas da Bíblia, nesse tema que é tão interessante e tão comum a todos nós. Família. Por que falar de família é tão importante?
Por que tocar nesse assunto é tão essencial? Nós, como adventistas do sétimo dia, nós falamos constantemente sobre esse assunto. Temos na igreja um departamento para esse assunto. E por que falar e tocar nesse assunto é tão importante? Bom, tem uma reportagem que eu colhi há um tempo atrás de um jornal, Páginas da Internet. E é uma reportagem do jornal Globo que diz assim: criança se recusa a pôr o cinto e voo do Distrito Federal para São Paulo atrasa 45 minutos. Quando eu olho uma reportagem assim, eu fico pensando, Mayday, Mayday, temos um problema. Alguma coisa está muito errada. Alguma coisa na sociedade está acontecendo fora dos parâmetros. E você que é pai ou mãe há mais tempo, olhando para essa reportagem de uma criança que tem menos de 2 anos de idade, que atrasa um voo em 45 minutos, chega a coçar, não? E você pensa assim, se fosse o meu filho. Você que é pai há mais tempo, mãe há mais tempo, pensa isso. Na verdade, alguma coisa está errada sim. Tem muita coisa ruim. Há algo de errado no reino da Dinamarca. Ou seja, nós estamos vivendo um período muito complicado no quesito família. Não pode ser normal você abrir o catálogo da Netflix e encontrar um filme que fala de uma garota que assassinou os próprios pais. Não é comum isso. No entanto, nós já estamos acostumados com uma sociedade que está perdendo o vínculo, está perdendo a família, está perdendo os conceitos morais, e isso nos preocupa, sim. Antes de adentrar no assunto, eu quero mostrar aqui o motivo da minha dor de cabeça todos os dias. Tá? Deixa eu ver se está aqui no começo. Tá difícil para passar aqui. Aqui, ó. Esse é o motivo da minha dor de cabeça e também o motivo da minha alegria. Esse bonitão na foto aí, sou eu. Pelo menos a minha mãe diz que eu sou bonito e minha esposa também. Para eles eu sou, né? Mas eu conheci minha esposa há 30 anos atrás. Estamos casados há 29 anos, 28 anos na verdade. Temos 2 filhos, essa é a minha família. O meu filho mais velho é o Kalel, que o ano passado terminou a faculdade, já está trabalhando. A minha filha mais jovem tem 18, vai completar 19 anos agora. Ela veio comigo à igreja essa manhã, está lá atrás. Mas ela é tímida, então não posso pedir para ela ficar em pé. Mas ela tem o privilégio de ter esse pai lindo, né? A Sofia vai fazer 19 anos esse ano. E nós temos também um outro grupo lá em casa de filhos menores, que são esses 3 que estão sentados ali em um dos sofás da casa, né? O menorzinho é o Billy, o do meio é o Snow, e depois tem a Dalila, os 3 cães lá em casa. Minha esposa é protetora animal. Nós temos 3 cachorros, um gato que quase nunca aparece, ele está lá pela casa, vive se escondendo. E nós temos também 2 calopsitas. Essa é a nossa família. É ali que eu vivo. E eu digo para você, família é dor de cabeça. Você concorda? Às vezes sim, é ou não é? Ou você tem uma família perfeita? Quantos aqui poderiam dizer, a minha família é perfeita? Quantos poderiam dizer isso? Nós temos um mentiroso lá atrás. Temos um garotinho espontâneos ali que falaram, porque eles repetem o que o pregador fala. Mas fora isso, eu duvido que tenha alguém aqui que possa dizer assim, a minha família está pronta para o céu. Está aguardando a transladação. Não existe. Eu digo para você que eu estou vivendo há quase 30 anos num casamento de altos e baixos.
porque aqui na terra, enquanto família, nós conviveremos com as imperfeições, falhas de caráter, às vezes influências do mundo lá fora, momentos que nós queremos esquecer na nossa história familiar, mas momentos muito bonitos, momentos de alegria, que eu digo para você que compensam qualquer esforço. Mas nossas famílias são imperfeitas. Não existe sobre a face da terra uma família que seja perfeita todo o tempo. Isso para mim é um consolo e é muito bom saber disso. Porque me ajuda a entender que eu tenho jeito, que a minha família tem jeito, que eu não posso desanimar diante dos percalços da vida, porque eu estou num constante crescimento, aperfeiçoamento, e eu não vou ser perfeito nessa terra, só serei perfeito no céu. Agora, tem algumas coisas que nós vamos falar essa manhã rapidamente aqui, porque nós não temos muito tempo, que são baseadas na minha visão de uma família e de 24 anos como pastor, e nesses 24 anos atendendo casais e famílias, e tendo um pouquinho de experiência para poder falar o que eu vou falar aqui essa manhã. Uma vez que nós não somos perfeitos, nós temos que tentar ter a melhor família possível enquanto estamos aqui nessa terra. Irmão, cadê o irmão Roque? Irmão Roque, aquela água, filho. Isso, não precisa correr não, não corre não, você vai cair. Ele vai trazer água para mim. Eu quero ler alguns textos da Bíblia com vocês essa manhã, que nos ajudam a entender esse tema. O primeiro já passou aqui, eu vou voltar, que é o primeiro texto que eu trouxe para vocês, porque nos ajuda a entender como a Bíblia. Clica na tela aí, para eu poder passar aqui, filho, senão não tem jeito. Clica na tela aí, porque você tirou minha autonomia aqui no controle. Isso. Maravilha. Já vou falar desse outro casal aqui. Tá? Vou voltar aqui, olha. Um conselho de Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, diz assim. Quem quiser acompanhar junto ali comigo, pode acompanhar aqui, quando nós vamos a 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Paulo, quando fala de família, ele nos dá algumas recomendações. Paulo, aliás, ele tem algumas recomendações a Timóteo sobre família, como a Tito também. Paulo estava evangelizando a Ásia, ele fundava igrejas, cada igreja que ele fundava, ele colocava ali alguém que representava o corpo de Cristo. A família pastoral era escolhida, ia para aquela localidade, e Paulo tem alguns testes que ele impõe a esses homens que vão trabalhar na causa do Senhor. E são 5 testes pelo menos. Eu não vou abordá-los toda essa manhã, porque nós não temos tempo, obrigado. Mas o primeiro texto dessa manhã está em 1 Timóteo, e a Timóteo lhe dá esse conceito aqui. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Ele diz assim, deixa eu achar aqui, achou aí? Agora sim, diz assim, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, olha que palavra dura a de Paulo a Timóteo. Esse negou o quê? A própria fé, e é pior do que o descrente. Paulo está dizendo assim, se você tem um zelo pelo seu trabalho, se você tem um entusiasmo por aquilo que você faz, você pode ser o melhor padeiro, o melhor costureiro, o melhor advogado, o melhor professor da escola, você pode ser o melhor aluno da faculdade, você pode ser o maior exemplo lá fora. Mas se você não cuida da tua casa, é como se você não tivesse fé. Que dureza! Por isso que a Bíblia, quando trata de família, a Bíblia é dura nesse aspecto. Ela vai dizer lá no livro de Malaquias assim, vocês me buscam, oram no altar, mas vocês não cuidam de suas famílias, vocês não são fiéis às suas esposas, e vocês vêm me buscar na igreja,
Em outras palavras, ele está dizendo assim, o profeta Malaquias, em nome do Senhor: não adianta eu ter uma vida espiritual lá fora, eu ser um exemplo de cristão reconhecido no meu trabalho, eu dar o melhor que eu tenho em tudo que eu faço, se eu estou falhando nesse aspecto, que é a família. Ao longo de 24 anos de ministério, eu digo para vocês que a maior parte dos problemas que a gente encontra nas famílias são muito... E eu imagino que Deus tem um grande senso de humor ao criar a família. Ele fez a família de um aspecto que pessoas diferentes convivem no mesmo teto. E não é o Big Brother Brasil. Você sabe o que fez tanto sucesso o Big Brother Brasil, a Fazenda e outros formatos de programas assim? Porque é hilário. E ao mesmo tempo é complicado, é curioso. Como as pessoas diferentes convivem no mesmo teto. E eu descobri isso logo cedo no meu casamento. Eu casei com 21 anos de idade. Jovenzinho. Um pedaço de bom caminho. Quando eu e minha esposa começamos a conviver, começaram ali as primeiras diferenças. Lá em casa, por exemplo, se você for à minha casa, você vai perceber que a minha esposa tem um closet todo para ela. E o meu guarda-roupa é o menorzinho lá no canto. O guarda-roupa da minha esposa tem cachecóis, sapatos, tamancos, vestidos das mais diferentes cores. Eu tenho alguns ternos coloridos, mas basicamente um terno preto, que me acompanha há muitos anos. Porque para o homem se vestir é muito simples, é ou não é? A gente coloca um terno, veste uma camisa diferente, uma gravata colorida, acabou, vai para a igreja. Mas o guarda-roupa da minha esposa é enorme. E sábado de manhã nós estamos saindo para ir para a igreja, é quase 9 horas, nós já estamos atrasados. Eu estou lá embaixo na sala, ela não sai do quarto, eu digo, meu bem, vamos nos atrasar. A escola sabatina está começando, e eu grito para ela assim, vamos embora. E ela grita de novo lá de cima, eu não tenho roupa. Com todo aquele guarda-roupa, elas nunca vão encontrar a roupa ideal. Ali começam as diferenças. Quer ver algumas diferenças mais entre nós dois? As mulheres são mais sonhadoras, são mais sensíveis, românticas. Noite romântica para a mulher. A noite romântica para a mulher é quando ela arruma a cama com pétalas de rosa, prepara o jantar à luz de velas, desliga todas as luzes, e como se tivessem cortado a luz, você entra em casa e tudo está ali ao breu, aquele lugar todo preparado, cheiroso, ela distribui perfume pela casa. Isso é a noite romântica para a mulher. E a noite romântica para a mulher vai acabar lá no quarto, no momento de intimidade, de muito amor, de muito carinho. Noite romântica para o homem, ele sai do trabalho, passa no açougue, compra 1 quilo de bife, escolhe um filme de guerra na Netflix, ela cozinha, ele come, os dois comemoram o aniversário de casamento no sofá, ele roncando com a mão dentro de um pacote de batata frita. Como são diferentes o homem e a mulher. Aí você vai me dizer assim, como é que convivem duas criaturas assim, tão diferentes? As mulheres tão inteligentes, os homens tão tansos. Não vem me dizer que você não é tanso. Homem, Deus criou ele sem uma costela a menos, e parece que um parafusinho a menos. Minha esposa fala para mim assim, meu bem, vai no mercado, compra aqui boa, sabão em pó e leite de coco. Eu vou para o mercado assim, sabão, como é que é? Já esqueci. Sabão, que boa, é isso? Sabão, que boa, leite de coco. Já troquei tudo. Aí quando o homem vai lá, sabão, que boa, leite de coco, sabão, que boa, ela fala assim, ah, não esquece a salsicha. Pronto, ele já perdeu os outros. O homem não grava nada, nem data de aniversário. Esses dias atrás, alguns anos eu trabalhava lá em Curitiba, estava dentro da associação, e lá no mês de junho, eu estava andando pelos corredores, aí a Rádio Novo Tempo dizia assim,
lá nos corredores tocando lá de Novo Tempo. Olha, hoje nós queremos homenagear os aniversariantes do dia e tal. E falou o nome, lá estava o nome da minha esposa. Eu falei, esqueci. Se você esqueceu, lascou. Dá um jeito de preparar uma festa surpresa, dizer que estava preparando algo. Não confessa que esqueceu. É o fim da picada. Aí eu falei, esqueci o aniversário dela. Passei lá na floricultura, comprei um buquê de flores, passei no bombonier, peguei uma caixa de bombom. Quando cheguei em casa, meio-dia, ela abriu a porta e eu, surpresa! Ela fechou a cara, olhou e falou assim, surpresa o quê? Falei, seu aniversário. Ela disse, meu aniversário é em julho, nós estamos em junho. Eu tinha antecipado em um mês, a Rádio Novo Tempo me enganou. E eu podia colocar a conta no Novo Tempo? Não podia, eu ia confessar que tinha esquecido. Então, queridos, o homem não importa, não liga para a data, a mulher era importante as datas, não é? Homens e mulheres são diferentes em tantos aspectos e têm que conviver no mesmo teto. Aí vem os filhos. E quando eu era jovenzinho, não tinha filhos ainda, eu pensava assim, vou tirar de letra. Basta eu ser legal, eu vou ser um bom pai e vai estar tudo certo. Tudo certo. Quando eles são pequenininhos, que amorzinho. Vocês que são pais aí de primeira viagem, que têm os filhos pequenos no colo, que estão desenhando na igreja, aproveitem. Porque quando chega a adolescência, não é à toa que na idade das cavernas, os antigos hieróglifos, ou as pictografias ainda mais antigas nas cavernas, davam conta de que adolescente era assim, eles desenhavam, né? Cada desenho significava algo, nessa linguagem rústica, rupestre, e eles definiam adolescentes assim, com uma casa, um teto de uma casa, com um raio em cima. Já naquele tempo os adolescentes davam problema. E nós, como pais, nunca estamos preparados para o desafio de educar filhos. Nunca vamos estar. Por isso que família é uma coisa de Deus. Primeiro porque você tem que orar e orar muito pela família. Pela sua família. Orar muito pelos filhos. E lá em casa, eu aprendi uma coisa com os meus filhos na época da adolescência. Eram tantos problemas acumulados na adolescência, que a gente orava assim, Senhor, espanta os demônios dos meus filhos. Tranca a porta do quarto deles contra o Beuzebu. Era assim, porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa. Se tem uma coisa que é importante para Deus, é família. E o diabo sabe que se ele derruba a família, ele vai derrubar a estrutura toda. É como aquele jogo chamado terremoto, que você coloca um bloquinho em cima do outro. Se você erra um bloco, toda aquela torre vai cair, desmoronar. E o diabo sabe disso. E o diabo, quando ele não pode lutar contra alguém do tamanho dele, contra um adulto, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar destruir a vida dos nossos filhos, para tentar nos afetar. E quando a vida de um filho não vai bem, a vida espiritual da família não vai bem. A vida na igreja não vai bem. A intimidade com Deus é abalada. Porque a maior preciosidade que nós temos são os filhos. São a herança do Senhor, diz a Bíblia. Então, família só pode ser algo de Deus, que nos ensina a orar. Isso aqui são os meus pais. Casados agora há mais de 60 anos. Meu pai, o ano passado descobrimos um câncer, tratou, graças a Deus está bem agora. Ontem levei ele ao médico, porque uma vez no mês eu levo ele ao médico para os exames de rotina. Com 60 anos de idade, eu já vi muita gente falando assim, nossa, os dois parecem que são gêmeos, porque se parecem em tudo. Os hábitos de uma vida são os mesmos. Há 60 anos eles comem juntos. Eles repartem o mesmo alimento, a mesma vida, ao mesmo tempo, os mesmos hábitos. De uma maneira que quando o meu pai levanta a sobrancelha, minha mãe já sabe o que ele falou.
é uma comunicação, é uma sintonia, com mais de 60 anos de casamento. E você que está casado esse tempo todo, eu sei que tem alguns aqui também, sabem do que eu estou falando. É uma sintonia, um casamento que já passou de 60 anos e você diz assim, como é que eles aguentaram tudo isso? Se eu não estou aguentando o meu casamento. Tem algumas coisas no casamento que a gente precisa saber. Primeiro deles, a primeira palavra para um casamento e para uma família feliz é uma coisa chamada, parece simples, mas não é, perdão. Perdão envolve esquecer, deixar para trás muita coisa, esquecer uma coisa boa. A gente pensa que esquecer é ruim. Eu, por exemplo, eu esqueço o guarda-chuva, eu vou ao mercado, deixo o guarda-chuva na entrada, volto para casa sem ele porque parou de chover. Só vou lembrar dias depois. Quando eu era criança, eu lembro que minha mãe ia ao mercado, ia de carro e muitas vezes voltava a pé. E eu ficava sozinho no banco de trás. Já aconteceu isso com você? Esquecer parece que é uma coisa ruim, mas é a melhor coisa do mundo. Já imaginou você não esquecer quem calotou você? Ou você não esquecer que você já deu calote em alguém? Você conviver com as suas falhas, coisas que você queria há muito tempo ter esquecido. Um dia desses, eu estava lá na igreja da Palhoça, ou melhor, ali da igreja do Pagani, onde acontecem os eventos da associação. E uma senhora veio ao meu encontro, né? Falou assim, pastor, preciso falar contigo. E eu olhei aquela senhora vindo assim na minha direção e não reconheci. Não sabia quem era. Eu tive Covid, fui hospitalizado, esqueci de muita coisa. Eu pensei, deve ter sido alguém pré-Covid. Eu olhei para ela e ela dizia, tudo aquilo, pastor, que o senhor falou aconteceu. E eu botei a mão na testa e pensei, o que aconteceu, misericórdia? Que nem conheço esse ser. Ela falou, o senhor me falou e foi assim, e eu conversei com meu marido, exatamente falei aquilo que o senhor falou para falar, e eu ficava assim, olhando para ela, tentando lembrar de quem ela era, quando eu tinha conversado com ela. Aí começou a me pesar a consciência, porque eu pensei, que pastor relaxado que eu sou, esqueço a ovelha. Depois ela falou assim, pastor, obrigado por ter orado por mim. Eu pensei, nem orei por essa criatura. Pequei 2 vezes, esqueci e não orei por ela. Aí ela foi falando e eu fui fazendo perguntas, a gente faz isso, né? Com vergonha de dizer não te conheço, comecei a fazer perguntas para saber de onde eu a conhecia. E ela me interrompeu e disse assim, olha, eu tenho que ir, pastor, porque meu esposo está me chamando. Então, tchau, pastor Canarinho, nos vemos depois. Ela tinha me trocado por outro pastor. Aí eu falei, ai, graças a Deus não pequei. Né? Antes ela esquecer do que eu. Ela não é. Mas esquecer é uma coisa que precisa acontecer. A gente já sabe que o homem e a mulher, eles têm memórias e maneiras de guardar a memória de maneira diferente. Por exemplo, o homem, ele esquece muito mais fácil. O homem, se você perguntar para ele, é tão tanso, tadinho. Dá chance para ele, viu? Dá chance para o teu marido, tá? Aceita essa pobre criatura. Ele é tão esquecido que ele não lembra nem o que comeu ontem na hora do almoço. Agora, se você pisa no calo da mulher, ela faz aquela cara, ela faz assim, ó. Quando a mulher faz assim, ó, você sai de perto. Você corre, que vem bomba. Porque elas puxam um fio de uma memória de 15 a 20 anos atrás. E quando elas estão nervosas por algo que se repetiu, e você não mudou, você sai de baixo. Então, primeira palavra é perdão, esquecer, que nem sempre é fácil. Mas pela Bíblia, perdão é uma coisa que eu devo dar, não depende de mim. Se Deus me perdoa, o que diz as Escrituras, eu tenho que perdoar, não é uma escolha que eu faço. O perdão é uma coisa que eu sou obrigado a dar, porque é uma questão de cristianismo, perdoar. Primeira palavra, perdão. O que você precisa perdoar no teu cônjuge? E se eu falo para um filho adolescente agora, o que você precisa perdoar que o teu pai ou tua mãe erraram com você? Filhos, deixa eu dizer uma coisa para os filhos, nós somos de uma geração diferente da sua.
Eu lembro quando eu era adolescente, não faz muito tempo. No meu tempo tinha um comercial na televisão, que passava na TV, que era de um tênis. E era uma propaganda tão interessante, porque era assim, era um jogador usando esse tênis, um atleta, enterrando uma cesta de basquete, e ele praticamente voava em cima daquele tênis, e o som que a TV emitia era assim, aí aparecia a marca do tênis, Nike. Eu lembro quando eu desejei aquele tênis pela primeira vez, devia ter 12 para 13 anos. Falei, pai, eu preciso de um tênis. E lá em casa, as coisas não aconteciam assim como mágica. Se eu pedir uma coisa para o meu pai, demorava um pouquinho. A gente não faltava nada em casa, mas o dinheiro era curto, tinha uma estratégia, geralmente Natal e Ano Novo, a gente ganhava os presentes, e como eu nasci um dia depois do Natal, era um presente só. Demorou um pouco, e o meu pai veio todo orgulhoso para mim, com uma caixa de presente, eu olhei, era aquele tênis que eu imaginava, porque a caixa era do mesmo tamanho. Quando eu abri, sabe o que tinha lá dentro? Os mais velhos entenderão, um quichute. Um tênis de solado duro, da Alpargata, se eu não me engano, é isso? Que nem chegava perto daquele Nike que eu vi na TV. Mas o meu pai olhou para mim e falou, esse tênis vai durar a vida toda. Porque a geração dele ligava para isso, tênis que durava a vida toda. Aí um dia eu queria uma bicicleta, e eu namorava uma chamada Caloi Cross Extra Super. Uma Caloi, era uma bicicleta de sonho para o menino. Não sei se tem Caloi hoje ainda, mas no meu tempo ter uma Caloi era tudo. E eu falei, pai, tinha uma propaganda que dizia isso, não? Cadê a minha Caloi? E eu lembro que chegou o Natal e meu pai trouxe aquela bicicleta, embrulhada num papel de presente enorme, né? E eu olhei quando chegou na sala assim, mas não parecia aquela Caloi que eu havia pedido, porque a Caloi que eu pedi era uma Caloi de corrida. Os meus amigos todos tinham uma dessas, iam para aquelas pistas de bicicross, com as rampas, voavam em cima delas. E quando chegou a bicicleta, meu pai abriu o pacote, eu me ajudei ele a abrir, e era uma Caloi. Só que a barra forte, de carregar botijão de gás. E quando eu olhei aquele rosto da decepção, falei, pai, é uma Caloi, né, pai? Ele falou, é. Ele todo orgulhoso falou para mim, com essa Caloi, você vai carregar 2 botijões de gás. Eu fiquei pensando, por que eu quero carregar um botijão de gás, pai? São gerações que conversam diferente umas das outras. E talvez você que é filho, tenha que perdoar o seu pai, porque o seu pai e sua mãe vivem uma outra geração e talvez não compreendam tudo aquilo que você queria que ele compreendesse, mas ele faz o melhor que ele pode. Família. Deixa eu mostrar um outro texto para vocês aqui, tá? Olha aqui, antes do texto. Se tem uma verdade bíblica, é essa aqui, você toma cuidado. Feriu a família, você vai ferir o quê? A sua fé em Deus. Não tem como desvincular. A gente vive dicotomias na vida. Família aqui, igreja lá. Fé e Deus é uma coisa, família é outra. Só que pela Bíblia está tudo interligado. Não tem como separar. Olha aqui 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com o quê? Discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Deixa eu contar uma história rápida aqui. Será que eu conto ou não? Conto? Não sei se vai dar tempo. Conto ou não conto? Então diga assim, conta, pastor. Estou mais animado, vou contar então. Só porque vocês me convenceram, hein? Vocês pediram muito. Eu era pastor numa cidade, não vou dizer aonde, nem quando, nem que período foi. E aí nos chamaram, eu e minha esposa, num casal que estava em crise. Olha a história aqui. O camarada,
ele programou um período de férias para a família. E ele pensou, vou levar a minha família para a praia. Pô, boa jogada. Só que ele foi olhar a carteira de motorista e percebeu uma coisa. A carteira de motorista dele estava vencida. Aí ele pensou, o que eu vou fazer? Não vou poder ir para a praia, a casa já está alugada, mas estou sem carteira. Aí ele teve uma brilhante ideia, que todo marido devia ter. Levar um amigo para ir junto. Aí levou o amigo. Alguém da igreja que ele havia conhecido na igreja, pouco tempo. Falou, você tem carteira? Tenho. Vai comigo, vai ser meu motorista, tá bom. Aí foi ele, a esposa, os 2 filhos, e foi o melhor amigo. Quando chegaram na casa de praia, esse indivíduo estava tão cansado do ano todo trabalhando, que ele ia para a praia cedo. A esposa falava assim, vamos caminhar na praia, meu bem? Ele dizia, não estou afim, estou cansado. Está doendo as costas. O melhor amigo dizia o quê? Eu vou caminhar contigo. Alguns já estão pensando, é o melhor amigo da onça, é isso mesmo. O nome dele, Big Richard, o Ricardão. Aí eles voltavam para casa, ela ia para a cozinha fazer comida, fazia toda a comida e sobrava a louça do almoço. Quem ia lavar a louça? O maridão? O maridão estava cansado e ia dormir. Quem lavava a louça do almoço era o Big Richard, o melhor amigo. Aí ela queria caminhar à tarde na praia mais uma vez, ele dava qualquer desculpa, ela mais uma vez ia caminhar com o Big Richard. Você já imaginou o final da história, né? Quando eu cheguei para conciliar esse casal, eu e minha esposa, ela já tinha tirado todas as coisas de casa para ir morar com esse homem. Porque o marido havia sido, no mínimo, negligente. E tem tantas histórias assim. A gente poderia passar o dia contando histórias de homens que não prestaram atenção na esposa e na família. E sabe, tinha um agravante aqui. Esse homem que havia ido à praia com a família, 2 anos antes de estar na igreja, de conhecer essa família, ele estava numa prisão, porque ele havia molestado crianças, era pedófilo. Essa mulher abandonou o marido para se unir a esse homem, sabendo que ele tinha sido condenado por pedofilia, tendo 2 filhos de menor, mas ela não ligava, porque ela estava totalmente apaixonada. O que ele fez para chamar atenção? Lavou a louça. Ofereceu caminhar com ela no final da tarde. E eu pergunto para você que é marido, é fácil ou é difícil fazer essas coisas? Olhar para a esposa que está precisando de uma ajuda na cozinha, ou cozinhar por ela. Caminhar no final do dia. Casamento é feito de coisas simples, as mais simples, que às vezes nós não fazemos. Quando a gente é namorado, a gente liga toda hora. Casou, não liga mais. Quando a gente é namorado, a gente costuma colocar bilhetes nos bolsos, na roupa, para dizer eu te amo, eu estou pensando em você. E eu posso afirmar para você essa manhã que existe gente dentro de um casamento de 10, 15, 20 anos se sentindo solitário, se sentindo solitária. Por quê? Porque solidão não é estar sozinho ou sozinha. Solidão é se sentir sozinho, é se sentir sozinha. Cuida do teu casamento, filho. Cuida do teu casamento, filha. A coisa mais preciosa que nós vamos ter é a família. Hoje a gente vive uma era que é a era do descartável. A gente usa o aparelho de barbear algumas vezes e põe aonde? No lixo. Escova de dente, usa algumas vezes, lixo. Lente de contato, hoje é descartável. Você escolhe até a cor que você quer e joga onde? No lixo.
Há um psicólogo americano que diz assim: o mundo vivendo a era do descartável, ele passou a pensar que casamento, que família, também são itens descartáveis. A vida virou descartável para alguns. Tem gente que fala assim: eu vou casar, se não der certo, eu separo e caso de novo. Pela Bíblia, casamento é para toda a vida. Pela palavra de Deus, casamento é para sempre. Vocês que são jovens, eu vou falar hoje à tarde com vocês, mas vou falar agora também. Tem uma frase que diz assim: namoro é conhecimento. Namoro é conhecimento. Noivado é compromisso. Casamento, no entanto, é para sempre. Casamento é para nunca mais se dissolver. Por isso você tem que conhecer. Por isso você tem que dar tempo. E de tarde eu vou falar isso aqui com vocês. Não pode haver pressa para se casar, porque quando você se casa, acabou. Então, para os jovens à tarde, eu vou falar uma coisa, eu vou falar o seguinte: ouça sua mãe e ouça teu pai. Agora, para vocês que já são casados, quantos são casados aqui? Eu vou falar outra coisa: subiu na mula, aguenta o trote. Acabou. Ah, pastor, mas eu casei com esse homem, eu não aguento mais ele. Vai aguentar. Porque tem uma segunda palavra que eu quero deixar com vocês depois do perdão, que é mudança. Ninguém aqui nasceu preso numa placa-mãe com um chip que não pode ser mudado. Deus fez a gente com uma questão tão inteligente, é um dispositivo tão arrojado que nós temos aqui, que nós somos capazes de tudo, até de mudar. Eu estava um dia desses indo para casa da igreja, e me ligou uma jovem, que já tinha me ligado umas 10 vezes antes. Eu já tinha ido à casa dela 5 ou 6 vezes, aconselhar o marido cabeça dura. Um homem que não mudava, e ela pedia mudança, ele não mudava. Pedia mudança, clamava mudança, ele não mudava. Aí um dia, ela me liga: pastor, estou indo embora. Sabe o que eu falei para essa mulher? Está indo tarde. Ela falou: como assim, pastor? Não sei como é que você aguenta teu marido, eu sou pastor dele, não aguento ele nenhuma hora na igreja no sábado. É um chato de galocha, não muda. Ele era ruim nas comissões, era ruim no relacionamento da igreja. Ele era sonoplasta. Mas que bicho ruim na sonoplastia. Se ele resolvia botar um hino, e a equipe de louvor mudava o hino, ele não mudava. Falta de traquejo cerebral. Aí eu falei para ele: deixa ele me ligar. Aí ele me ligou. Eu já estava em casa, domingo à noite. Ele chorando, falou: pastor, minha esposa foi embora. Eu falei: bem feito. Ele falou: como? Você é meu pastor? Eu falei: sou teu pastor e eu te adverti. Você tem que mudar. Aí eu fui duro com ele. Aí me encontrei com ele na segunda e falei: você perdeu tua esposa, agora você vai mudar? Pastor, eu vou mudar. E aí eu fiz a esposa vir para casa de volta. Conversei com os dois uma última vez. O que precisava? Mudança. Eu batizei um homem que foi 35 anos alcoólatra. A vida dele era assim: trabalhava numa vidraçaria, vinha para o bar na esquina de casa, bebia o tempo todo, chegava em casa só para dormir. 35 anos, essa era a rotina. Aí um dia, ele foi à igreja, eu havia batizado o filho dele, e ele e a esposa vieram falar para mim assim: nós queremos batizar. Eu falei: eu posso batizar a senhora, falei para a esposa dele, mas você, eu não posso batizar. Agora não, porque você é alcoólatra, você precisa antes largar o vício. Quando foi a última vez que você bebeu? Ele falou: hoje. Falei: pois é, não dá. Aí ele falou para mim: pastor, se você me batizar, eu nunca mais vou beber. Eu falei: não sei, porque você está prometendo, eu sei que agora é um momento que às vezes é coração, é sentimento, eu não sei se vou batizar você. Ele falou: batiza, pastor, me dá essa chance. E eu pensei: eu vou dar uma chance para ele. Com muito medo, conversei com o Sionato, conversei com a igreja, expus o problema, e ele foi batizado no dia seguinte.
Ele batizou, queridos, pela graça de Deus, nunca mais colocou um gole de álcool na boca. Até hoje. Hoje ele é ancião de igreja. Só que na ocasião, quando ele parou de beber, a rotina mudou. E um dia, no meio da semana, a esposa me liga e diz assim: pastor, eu vim aqui em casa, o barraco caiu. Eu falei: ih, voltou a beber. Falei: voltou a beber aonde? Que bar? Aonde? Quando? Ela falou: não, pastor, não tem nada a ver. Eu que não aguento mais ele. Mas por que você não aguenta? Porque agora ele quer opinar sobre a educação da nossa filha, ele quer me ajudar na cozinha, ele quer me ajudar a lavar a casa, ele está em casa direto, ele não para de falar. 35 anos do bar, não falava nada, chegava dormindo ou bêbado. Agora, ele passou a fazer parte da família. Aí eu fui lá, conversei com o casal e disse: olha, agora você tem um marido de volta, você tem que aguentar ele, entendê-lo. Agora você tem que mudar. Você está disposto a mudar para não se tornar um estorvo, para entender que ela manteve a casa até agora, ela trabalhava sozinha. E aí eu fui chegando nos finalmente e perguntei: como é que está a vida de vocês íntima? Aí eles disseram: não tem, pastor, não tem. Aí eu receitei um remedinho: não faz isso. Pastor não pode falar algumas coisas que faz, né? Mas só para resumir, não contar os segredos do ministério. Na semana seguinte, os dois estavam felizes na igreja, de mãos dadas. E eu perguntei: o que aconteceu? Quer que eu faça uma visita para vocês em casa? Não precisa não, pastor. Está tudo bem lá em casa. Porque nós fomos feitos com a capacidade de mudar, de nos adaptarmos. E se o teu casamento precisa de uma mudança, e depende dessa mudança na tua mente, se não envolve você abrir mão de princípios, mude o que precisa mudar, para você salvar o teu casamento, porque vale a pena. Eu digo para você, em 2019 eu mudei. Em 2019 eu entrei no Covid, passei 30 dias no hospital, 20 dias entubado. O médico falou para minha esposa: ele não vai sair daí, ele é diabético. Para ele, nós não damos muita esperança. Era naquele período que você sabe que entravam 10 e saíam 2. Eu fui um dos que saiu. Minha esposa orando em casa, os meus pais preocupados. E quando chegamos na época do Covid, os médicos chamaram minha esposa e disseram assim: o teu esposo tem algum problema mental? Ela disse: como assim? Ele tem algum aspecto autista? Ele tem algum aspecto que é tratado? Ela falou: não tem. E ali acendeu um botão vermelho para minha esposa buscar um tratamento para mim, para o meu filho e para minha filha, onde nós descobrimos que a nossa família é uma família que tem TEA. Nós somos ou temos um aspecto autista, de nível 1, mas temos. De 2019 para cá, muita coisa mudou, principalmente lá em casa, na questão de relação. Porque eu compreendi que eu tinha limites, que eu precisava aprender a viver com eles e mudar. Eu não sei que aspecto na tua família, nas tuas relações, podem estar fazendo com que você tenha conflitos na tua família. Mas eu digo uma coisa para você essa manhã. De todas as coisas, se você escolher perder alguma coisa, que você perca o trabalho, que você perca até mesmo a saúde, mas não perca a tua família. O que eu tenho visto é pessoas que têm perdido a família. E quando se perde uma família, um casamento, gente, é um buraco tão grande, que pode se passar 15, 20, 25 anos. Muitas vezes ele está aberto, como uma ferida aberta, incomodando. Tem muita gente que diz assim: eu vou abandonar minha esposa, vou casar com outra, porque eu preciso mudar, eu preciso encontrar uma esposa correta, um esposo correto. E eu tinha um professor que dizia assim: o problema do casamento é que quando você sai de um casamento para outro, a primeira pessoa que você vai encontrar é você mesmo. E nós somos aqueles que precisamos mudar. Nós
Não existe família perfeita. Temos que trabalhar com o perdão. Temos que trabalhar com mudança, sempre. Se preciso for, todos os dias. Até quando eu vou precisar mudar? Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. E a gente for transformado, a gente vai precisar operar mudanças significativas de cosmovisão, de pensamento, de vida, de verdades que estão fundadas e às vezes fragmentadas dentro de um casamento. O que você precisa fazer para salvar teu casamento? Nós não temos muito mais tempo hoje. E eu poderia passar o dia falando sobre casamento e sobre experiências do passado. Mas eu tenho que levar você essa manhã. Se eu tiver que terminar agora, eu estou terminando. Eu queria só levar você a um pensamento agora. Um último pensamento. Deixa eu mostrar aqui. Que você saia daqui hoje. Deixa eu ir lá para o final. Com esse pensamento aqui. O que está escrito aí? Ah, minha família vai para onde? Você quer ver a tua família no céu? Você quer ver os teus filhos no céu? Será que eu estou falando hoje para mães que têm os filhos fora da igreja aqui? Não precisa levantar a mão. Se tem alguma mãe cujos filhos estão fora da igreja, orem por eles. Quando o Messias é descrito nas Escrituras, está escrito que ele virá, e ele veio e voltará para isso, para unir filhos aos pais e pais aos filhos. Deus, em algum momento, no coração dele, ele tem esse desejo de levar a nossa família para o céu. Tem uma história que eu li um tempo atrás, muito interessante, de um soldado americano, que dentro do seu avião, ele começou a cair atrás das linhas inimigas numa guerra. E esse soldado contando na sua biografia que quando o seu avião foi atingido, ele apertou o botão para pedir ajuda, mas ele não sabia se a ajuda que ele pediu havia chegado ou não. Ele caiu. Quando ele estava em terra, ele ouviu os soldados inimigos correndo, circulando atrás dele. Ele ficou a madrugada inteira atrás de uma pedra. Diz que atrás dessa pedra ele orava a Deus e dizia: Senhor, me leva para casa, me tira daqui, eu quero voltar para minha família, eu preciso voltar para minha esposa, eu quero voltar para o meu filho. E ele começava a orar e orava e orou a noite inteira. Foi clareando o dia e as vozes dos inimigos foram desaparecendo, raiou o sol. E quando raiou o sol, ele ouviu um helicóptero ao longe, e o som foi aumentando, até que ele observou, viu, começou a enxergar, eram os amigos vindo ao seu encontro, outros soldados, e eles então abriram as portas do helicóptero, pousaram perto dele, e daí 2 ou 3 foram até o encontro dele atrás daquela pedra, o tiraram dali, colocaram para dentro da aeronave, alçaram o voo, e quando ele estava seguro, já em certa altitude, ele confessou para um dos soldados que havia resgatado ele, disse assim: olha, eu pensei que eu jamais fosse voltar para casa. Eu não sabia que a minha mensagem de socorro havia chegado até vocês. E aquele soldado, olhando para ele, disse assim: o que você precisa saber é que enquanto você estava aqui atrás das linhas inimigas, perdido, o presidente americano estava reunido com as altas forças, os comandantes do Pentágono, sabe fazendo o quê? Traçando uma estratégia para resgatar você. Se eu posso dizer uma coisa sobre a sua família essa manhã, é que enquanto você está aqui, ouvindo esse sermão, o Deus poderoso dos céus está reunido lá no céu com os mais fortes anjos, planejando, sabe o quê? Como salvar a sua família.
eu e você precisamos colaborar com o céu. A gente precisa dar as mãos com a força celestial de resgate. Porque eu tenho certeza que nenhum filho de adventista, de mãe e pai que ora, será deixado nessa terra. Nenhuma criança que passou pelo culto familiar, que veio à igreja na escolinha, vai ficar nesse mundo, se eles têm pelo menos um pai ou uma mãe que estão orando por eles. Porque se há uma força poderosa, é a oração de mãe. Se há uma força que tem poder, é quando um pai, cheio de poder, ora para os céus, pedindo ajuda aos meus filhos, me ajuda a sair daqui, me ajuda a ir para o céu. Eu sei que minha família não é perfeita. Eu sei que às vezes é difícil amar quem está 24 horas conosco. Jesus falou que um dos mandamentos essenciais, primordiais, era amar a quem? Amar ao próximo. E quem é o mais próximo da gente? É a nossa esposa, é o nosso esposo, são os nossos filhos. E amar todo dia eles, às vezes é desgastante. Às vezes minha esposa passa por aquele período que todas as mulheres passam, chamada TPM. Gente, ela tem vontade de me matar. E o homem, eu também passo por uma TPM, que é a tensão pré-monetária. Lá em casa é assim, tem dinheiro até o dia 5 de cada mês. É assim também na sua casa? Até o dia 5 você abre a geladeira, está cheia. Depois do dia 5 você fala, alô, e a geladeira responde, alô, alô, alô. Porque viver nesse mundo, sustentar a família não é fácil. Mas é no meio das crises, das dificuldades, que Deus quer levar a nossa família para onde? Para o céu. Eu quero a minha família no céu. Você quer a sua? Quantos aqui tem esse desejo de ter a família no céu? Então diga assim, pastor, fala pastor, eu vou perdoar. Você vai mesmo? Olha lá, hein? Diga assim, pastor, eu vou perseverar. Persevera, filha. Você está aguentando ele há muito tempo, tem uma coroa no céu, mas aguenta, filha. A mãe dele falou para você que ele não era fácil, mas aguenta. Você vai perseverar? Tem outra coisa que eu quero ouvir você dizer essa manhã. Pastor, fala. Ó, já estão desanimando. Fala, pastor, eu vou mudar. Cadê o Roque? Roque, fala, eu vou mudar. Cadê a esposa? Está aí? Não tem? Está solteiro? Por pouco tempo. Vou te levar para Florianópolis comigo. Vai voltar casado de lá. Amém? Que nós possamos mudar para ter a nossa família onde? No céu. Eu quero até minha sogra no céu. Até ela. Mas não contem para ela. Eu queria orar com você. É possível? Onde você está, como você está. Vamos orar. Querido Deus, nessa manhã, pela Tua palavra, nós entendemos, porque ficou muito claro que se a gente mexe na família, a gente mexe na coisa mais preciosa que o Senhor tem nessa terra. Porque não adianta, Pai, a gente cultivar uma fé, não adianta a gente ser cristão e ser um exemplo, se a gente primeiramente não é exemplo para aqueles que estão dentro da nossa casa. Teu inimigo tem trabalhado duro para destruir a família, para destruir a nossa casa. Desde leis que estão sendo votadas lá no Senado, em Brasília, até ideias que são transmitidas nas mídias sociais. O inimigo tem preparado um cerco para destruir
esse fundamento sagrado, essa instituição sagrada que é a família. Mas ainda assim, nosso pior inimigo somos nós, porque nossos temperamentos, Pai, nossa maneira de dizer as coisas em tempo errado, nossa maneira de julgar os outros, nossa maneira muitas vezes de transmitir incorretamente a Tua palavra dentro da nossa casa, nos faz perder a credibilidade. Por isso nos ajuda, Pai, que não haja dicotomia entre quem nós somos lá fora e quem nós somos em casa. Se alguém aqui errou e precisa pedir perdão, que haja perdão. Se alguém precisa mudar para ganhar o coração dos filhos novamente, que haja mudança. Se há, Senhor Deus, alguma condição, algum problema que precisa ser sanado nas famílias que aqui estão representadas essa manhã, que o Teu Santo Espírito, Ele que tem sensibilidade, que tem poder, que Ele possa mostrar o que está errado, para que haja mudança. Nós queremos nos renovar na Tua presença, Pai. Sermos transformados todos os dias, para trabalhar nessa operação do céu, nessa operação que envolve anjos poderosos. O Senhor, aquele que senta no trono, Ele está lá, Senhor Deus, travando uma batalha para salvar nossa família. Que sejamos colaboradores, que nós possamos nos colocar inteiramente nas Tuas mãos essa manhã. Salva essa igreja, Pai, salva os filhos dessa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos ter uma canção com o conjunto, eles vão entrar e cantar, e em seguida nos despedimos para o nosso almoço. Vamos ficar de pé então e louvar a Deus? Planos, Senhor, restaura.
que todos saibam que tu és meu Deus, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor, a ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas, teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor, a ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossa vida, restaura, restaura, restaura. Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito estejam sobre todos essa manhã. Amém?